E aí pessoal, beleza? Então voltando aos feedbacks, esse aqui é um trabalho que o Henry enviou para a gente fazer esses comentários, né? Henry, aqui o que eu fiz na verdade foi só, né, de diferente, eu estiquei aqui a nossa área aqui de trabalho para colocar, né, as referências ao lado de cada exercício que você fez e agrupei, né, cada um desses exercícios aqui em umas pastas separadas só para facilitar mesmo aqui o processo. Então vamos lá. É você também parecido com o que o Pedro fez, né? Você não trabalhou só a linha, então você deu sequência aí ao exercício, né? Buscando explorar a questão dos valores também, né? Brincando com essa questão do volume. Então a gente vai, então vamos comentar as coisas em cima disso, né? A respeito do volume, dos valores e da questão da linha, né? Que a linha não está aparecendo, mas a gente consegue perceber aqui alguns pontos que são interessantes a gente falar, mesmo não tendo a linha aí, né, propriamente dita para aparente, né, para a gente fazer esses comentários. Então vamos lá. Bom, uma das coisas que você comentou foi a respeito de tentar alcançar uma forma de trabalhar um resultado que fugisse um pouco do que você já está habituado a trabalhar agora, né, nesse momento. Então tem essa coisa do estudo que acaba sendo mais acadêmico, mais realista. E aí em cima disso tem algumas coisas que são interessantes você observar, que vão facilitar para você na hora de trabalhar, que é primeiro, aqui no caso, né? Você, os valores estão muito interessantes, você conseguiu aproximar muito bem a questão da iluminação. Tem alguns pontos aqui que a gente vai fazer umas alterações, mas, cara, no geral tá bem legal, é bem essa a ideia. Agora, em relação à questão do realismo, de você conseguir pegar o máximo, né, que você pode observar aqui e transportar isso para sua pintura, tem alguns detalhes que a gente pode dar uma melhorada. Um dos pontos é você tentar identificar pontos, né, elementos ali que sejam coincidentes e tentar identificar alinhamentos também entre esses pontos. E o que é isso? É, por exemplo, aqui a gente pode tentar trabalhar, deixa eu só colocar um tom diferente aqui para não confundir com o seu desenho. A gente pode observar alguns alinhamentos na própria estrutura aqui, ó, da face. Dessa moça aqui que você usou como referência. Deixa eu mudar esse pincel aqui, porque se eu for ficar com esse, não vai sair nunca aqui o que eu quero dizer. Então vamos lá. Ó, tenta observar como que é o alinhamento, como o rosto está alinhado aqui nesse ponto, e como você foi trabalhando o alinhamento no seu desenho. E tenta verificar sempre as diferenças, ó. Você consegue observar que aqui essa parte, né, da maçã do rosto na sua imagem, ela acabou ficando um pouquinho mais afastada desse alinhamento do que a sua referência. Lembrando, Henrique, o que eu estou comentando aqui. Isso quando você quer que sua pintura fique o mais próxima possível da referência que você está utilizando. Né? Caso você esteja usando apenas como uma base para você criar uma outra coisa, um outro desenho, uma outra pintura, aí você tem todas as licenças, né, possíveis. Então aqui tenha sempre em mente, eu estou falando mais tomando como ponto, né, principal aqui essa abordagem mais acadêmica mesmo, né? Então esse é um primeiro ponto. Se você for observar na sobrancelha também, se a gente for traçar essa mesma linha, né, puxando aqui, ó, desse ponto e trabalhando ela aqui no seu, você vai perceber que a sobrancelha aqui está um pouquinho mais arqueada, né? Ela está levemente arqueada para cá do que o seu referencial. Aqui é a mesma forma, né, como eu comentei antes, ela está um pouquinho mais afastada. Então esses são detalhes, né, pequenos detalhes, são coisas às vezes que são muito sutis, mas que, por exemplo, se você quisesse pintar um retrato, vamos supor, isso faria toda a diferença para você conseguir um nível de proximidade com o seu modelo. Então, vale a pena você tentar fazer alguns exercícios assim, tentando buscar ao máximo essa proximidade com a referência. Vamos tentar pegar aqui, ó, essa angulação aqui na testa.
Ó, você observa como a testa da modelo aqui, ela é um pouco mais proeminente, então ela acaba puxando um pouquinho mais nessa direção, enquanto a sua que ela está puxando um pouquinho mais para dentro. Então, vai tentando fazer essas coisas, assim, vai tentando observar essas relações entre ângulos, entre alinhamentos no seu trabalho, que você vai descobrir uma série de pontos que você pode fazer pequenos ajustes para aproximar a sua pintura do modelo que você está usando aí para trabalhar. Tá. Então aqui, qual que seria o caso? Você tomando como base aqui essas relações ali que eu acabei de apontar, então você poderia fazer o quê? Você pode começar a esticar um pouquinho ou, por exemplo, aqui no caso da testa, você poderia tentar trazer a testa dela um pouquinho mais para frente. Quando você chega aqui nessa área do rosto dela, qual que seria a questão, né? Qual seria a tentativa da gente puxar um pouquinho mais, ó, o rosto dela para dentro. Você vê que ela aqui é bem, né? Você tem uma curva bem muito mais próxima aqui da boca dela do que mais distante da boca. Então a gente tentaria fazer o quê? Trazer essa pincelada um pouquinho mais para dentro. Às vezes, o Henry, você pode estar achando estranho porque algumas formas, né, se você está trabalhando muito com essa parte acadêmica, né, elas vão destoar bastante da estrutura que a gente vai ter dentro do cartoon, do mangá, né, de um traço que seja que puxe mais para essa linguagem. Então você vai ver que a estrutura do rosto muda bastante, né? Os volumes eles são bastante diferentes. Então tudo isso vai ter um peso, né, na hora que você for trabalhar. Isso pode causar um estranhamento. Então você vê até o queixo. Eu acredito que o queixo dela, né, tá um pouquinho maior, então a gente pode reduzir um pouquinho o tamanho do queixo dela. Né? Observa como que o cabelo ele passa um pouquinho mais, né? Ele está mais inclinado nessa direção do que no desenho que você fez. Então, novamente, vamos pegar aqui o nosso tira-teima, né? Ó. Então, se eu clicar aqui para verificar o ângulo, sempre esqueço de trocar o pincel. Se eu verificar aqui o ângulo, você vai notar que o seu ele está um pouquinho, ele está mais reto, ele está mais inclinado em direção ao ângulo de 90 graus do que o que a gente teria aqui. Uma forma de você verificar isso é só puxar uma linha reta aqui, ó, que aí você consegue verificar exatamente o ângulo que essas linhas aqui estão fazendo. Você vai ver que esse ângulo aqui ele está mais amplo do que esse daqui. Então aqui a gente teria que tentar aproximar o cabelo dela da boca dela. Você vê, né, a pessoa que fica esquecendo de trocar de pincel é um pavor. Ó, então a gente faria o quê? Tentaria, ó, a gente vai trazer o cabelo dela um pouco mais para perto da boca dela. Então ela vai esconder um pouquinho mais aí essa estrutura aqui do rosto dela. Você vê que aqui ele abre mais, então a gente teria que fazer o que? Tentar puxar um pouquinho isso aqui mais para o lado, ó, para dar essa mesma abertura que a gente tem aqui. Pode até acontecer de quando você estiver trabalhando dessa forma, você vai observar que talvez a sua pintura, no final, sem essas licenças poéticas, né, que a gente usa
puxando para um estilo que a gente está mais acostumado a trabalhar, às vezes a figura pode parecer até menos simpática. Você olha e parece que, né, tem alguma coisa ali meio estranha, não parece que não tá legal, não bate. Mas novamente, é a questão do costume. A gente está tão habituado às vezes com uma linguagem que quando a gente muda, né, ou tenta trabalhar de uma forma diferente, a gente sente esse estranhamento. Aquela questão da sobrancelha, que ela está um pouquinho mais baixa na nossa referência, então a gente vai tentar puxar essa mesma ideia, tentar trabalhar essa mesma ideia na pintura. Então, basicamente, em termos de você tentar puxar um nível de realismo maior, a ideia é essa. A gente vai tentar sempre observar, né? Tenta pensar em termos de contorno, de forma negativa e forma positiva, que isso tudo vai auxiliar nesse processo. Em relação a valores, a gente só vai ter alguns detalhes aqui que podem ser interessantes de você dar uma reforçada, né? Por exemplo, essa região aqui que está um pouco mais escura, seria o caso de você chegar aqui nessa área e dar uma reforçada nesse ponto. Por mais que talvez a olheira assim, pareça mais forte, né? Mas isso é parte do processo, é parte do estudo. Aqui na parte do nariz também, nessa região aqui, ó, daria para deixar um pouquinho mais escuro. E novamente aqui vai funcionar muito por termos de comparação. Você tem que estar sempre comparando um ponto com o outro e observando, está mais escuro do que aquele ponto, está mais claro. Né? Compara as áreas mais, esses pontos, né, mais escuros com essas zonas que estão próximas aqui, para você verificar isso. Então, olha, são diferenças, são detalhes muito sutis mesmo. Opa, estou errando a camada aqui. São coisas sutis, mas que fazem diferença na hora que você está trabalhando. Isso você pode usar para todos os outros desenhos, né, que você fez aqui. Você pode tentar puxar essas mesmas ideias, essa mesma noção para aprimorar aí a sua técnica. Ó, inclusive aqui, se você for observar bem, então a testa dela ainda está um pouquinho. A gente ainda poderia trazer um pouquinho mais para frente. Né? Vamos dar uma leve escurecida aqui nessa área. Né? Na hora que você for realizar um trabalho, né, que seja que não tenha como foco o estudo, você vai tentando mesclar, né, o quanto você quer de realismo, desse ponto onde você tem um cuidado maior com valores e aonde você vai incluir aquele traço que é mais a sua cara. Então a questão é você ir fazendo, né, tentando balancear cada um desses pontos para você chegar num resultado interessante. Ok? Aqui vai ser a mesma questão, né? Então a gente vai ter os mesmos princípios, né? São as mesmas dicas que eu tinha comentado no trabalho anterior, no seu desenho anterior. Eu não vou passar aqui o mesmo por todos eles, porque senão a gente vai ficar com um vídeo gigante. Vou tentar deixar ele aqui no mesmo alinhamento. Mas, por exemplo, se você quisesse aqui buscar um nível de realismo maior, na questão do braço, você teria que descer ele um pouquinho, né? Nessa área aqui, né, trazer ele um pouquinho mais para baixo. Ia ter que tomar os cuidados de dar uma intensificada em algumas áreas aqui, em termos de valores, né? Essa região aqui, por exemplo, ó, se você for comparar, essa área aqui ela é bem escura, toda ela é bem escura e ela vai sendo escura até praticamente chegar aqui no cabelo. Então essa área aqui você teria que sim deixar, ó, ela mais escura para você ter o mesmo comportamento, né? A mesma estrutura de valores que a gente tem aqui na fotografia. Observa como que essa área aqui está mais acinzentada, a gente tem uma presença maior de cinzas. Então isso da mesma forma, daria para você vir aqui, ó, e tentar dar uma leve escurecida para conseguir trazer mais esse cinza para a pintura. Isso aqui são todos ajustes finos mesmo, é aquele ponto que você tem que treinar mais o seu olhar para perceber
pequenas nuances de valores, de alinhamentos, para ajustar o seu trabalho. Esse aqui, talvez, dos 3 que você mandou, seja o que necessitasse de mais ajustes em termos de valores mesmo, né? De você escurecer essas regiões mais extremas aqui, para conseguir a mesma estrutura de cinzas que a gente tem na fotografia. Você vê que tem alguns pontos que a gente quase não percebe tanto um contorno ali, né, bem definido, e é porque é justamente isso, é essa área aqui que a gente vai precisar puxar um pouquinho mais dos cinzas. Opa, exagerei aqui. Acho que eu estou fazendo na camada lá do moço. Deixa eu voltar aqui para o grupo certo. Qualquer coisa aqui, ó, você pode até zerar o hardness só para você tentar distribuir melhor os valores, ó. Escurecer esses pontos. Trabalhar com valores é complicado porque muitas vezes eles enganam mesmo. A gente acha que chegou no ponto, né? Numa composição ali adequada. Mas se você for observar com um pouco mais de calma, você vai ver que muitos pontos ainda você precisa fazer uns pequenos ajustes para tentar chegar no nível do referencial que você está usando. Olha, basicamente é isso, é reforçar essas áreas. Você vê que como isso cria mais volume para sua figura. Então esse pequeno ajuste ali com um brush, né, configurado num hardness mais baixo e com suavidade, você vai conseguindo, ó, estruturar melhor os valores. Outra dica legal é você tentar começar as suas pinturas, né, sempre tenta puxar uma cor pro background, pro fundo, né? Então poderia ser um cinza, que ao invés de trabalhar com branco, você podia puxar, por exemplo, esse cinza aqui, ó. Esse cinza intermediário aqui, ó. Porque aí você trabalha em dois, você tem o cinza e você trabalha em dois caminhos. Você trabalha as sombras e trabalha as luzes, né? Geralmente quando a gente parte de uma superfície branca, totalmente branca, a gente tem muito aquela tendência de pensar muito em termos de luz, de sombra, né? Você vai jogando sombra, você vai jogando sombra. Então é interessante você trabalhar com um fundo num tom mais escuro, num tom, pode ser acinzentado, esverdeado, aí vai muito do que você está fazendo, porque aí você consegue trabalhar nessas duas direções dos valores. Você consegue perceber com mais clareza as zonas mais claras e as zonas que vão ficando mais escuras a partir desse cinza intermediário. Beleza? Então é isso, hein? A gente se vê na próxima aula e no próximo vídeo. Até mais. Falou!